Olá a todos! O título dessa aula é Medo do Fracasso e o Poder da Resiliência e da Perseverança. Objetivos da aula: entender o erro e o fracasso como parte normal da natureza e da vida humana, a importância de desenvolver resiliência para enfrentar momentos de crise e o poder da perseverança para a construção e realização dos objetivos pessoais e coletivos. Vamos falar de erros e fracassos. Erros são resultados considerados fora do aceitável ou fora do satisfatório, como por exemplo nessa figura, né? O alvo é aqui, e se a flecha acertar aqui, houve um acerto. Se a flecha chegar em qualquer outro lugar, o resultado é um erro, ou seja, fora do aceitável, fora do acerto. Fracasso é uma tentativa que obtém um resultado não satisfatório, ou seja, um resultado errado ou fora do desejável. Então, quando alguém atira uma flecha e o resultado é fora do desejável ou o resultado é errado, aquela tentativa foi um fracasso. Então aqui você teve 5 tentativas fracassadas. Erros e fracassos fazem parte da natureza do universo. Então aquela ideia de que errar é humano, ela está completamente errada, né? Errar é humano, está errado. Errar não é humano, errar faz parte da natureza, faz parte do universo. É claro que a gente não chama essa propriedade do universo exatamente de erro, mas essa ideia de erro fazer parte do universo é extremamente importante para todas as coisas que existem, assim como a gravidade, que faz parte do universo, é importante para a estrutura do universo, para a estrutura dos planetas e para a estrutura das estrelas. Eu não vou entrar muito nessa discussão de como o erro do universo é importante, porque essa é uma discussão bem complexa e ela foge muito do que nós vamos tratar aqui. Mas eu vou mostrar através de outros exemplos como que o erro ele faz parte do universo, da natureza e não só dos seres humanos. Aqui eu vou dar um exemplo de uma situação. Se você jogar um dado esperando que saia o número 2 e o dado mostrar após a jogada em 6, o resultado obtido está errado, ele está não aceitável, porque se desejava obter o 2. Então a jogada, essa tentativa, ela foi fracassada, ela gerou um resultado não aceitável. De forma semelhante, quando uma pessoa presta uma prova de vestibular e obtém um resultado não satisfatório, o que significa que provavelmente ela cometeu erros na prova, ela fracassou nessa tentativa. Uma pessoa que foi numa entrevista de emprego e não foi contratada, provavelmente porque na entrevista houve erros, ou seja, quem entrevistou não recebeu as respostas aceitáveis que esperava, essa tentativa ela foi fracassada. Tudo bem? Então, erros e fracassos são esses dois conceitos. Agora nós vamos falar do medo do fracasso. Em geral, o medo de fracassar ou errar acontece por falta de confiança nas próprias capacidades. A autoconfiança, a falta de autoconfiança. Lembrando da aula passada, nós falamos sobre autoestima. E 2 características importantes da autoestima eram a autoaceitação e a autoconfiança. Então é muito importante ver que o medo do fracasso vem já de uma falta de autoestima ou orgulho. Lembrando que orgulho e autoestima é a mesma coisa. O medo do fracasso também tem a ver com o medo de passar vergonha perante as outras pessoas por causa do fracasso ou do erro, como é exemplificado
nessa imagem aqui, onde uma pessoa se encontra triste porque as outras pessoas estão ali apontando para ela, estão julgando ela. Lembrando que, de novo, isso é uma característica da baixa autoestima. Por quê? Porque a pessoa que tem autoestima, ela tem um conhecimento sobre si que não depende das outras pessoas. Por outro lado, se ela tem uma baixa autoestima, ela depende muito do que as outras pessoas pensam sobre ela. E como ela depende disso, ela tem medo de passar vergonha perante as outras pessoas. Porque a opinião das outras pessoas é importante para essa pessoa que tem baixa autoestima. Por isso ela tem medo de fracassar e de errar na frente dessas pessoas, pensando que essas pessoas vão julgá-la. O medo do fracasso faz as pessoas desistirem de um objetivo quando fracassam a primeira ou algumas vezes. E em alguns casos fazem elas desistirem sem nem mesmo tentar. Então, quais são as características do medo do fracasso? É a falta de confiança em si mesmo. É o medo de errar e passar vergonha perante os outros. É desistir de um objetivo sem tentar. Ou desistir de um objetivo após um ou poucos fracassos. Nesse exercício de reflexão, eu gostaria que você pausasse o vídeo agora e respondesse essas perguntas para refletir, sem que você tenha visto o resto dessa aula. Por quê? Porque é muito importante que aqui você responda o que você acredita, sem ter a interferência do que nós vamos ver daqui para frente. Então é muito importante que você pause agora e que você faça esse exercício de reflexão agora, tudo bem? Você já desistiu de algo sem nem mesmo tentar? Ou após ter fracassado algumas poucas vezes? Se sim, como foi? Com que frequência você desiste dos seus objetivos? Você costuma desistir muito fácil das coisas? Como você se sente quando você desiste de algum objetivo? Na sua opinião, por que errar e fracassar seria ruim? Porque é muito importante, porque nós vivemos numa sociedade que ensina para nós que errar e fracassar não é bom. Então, é muito importante que você responda isso agora, sem ter visto o resto do vídeo, que seja o mais sincero possível. Porque é muito importante que a gente entenda como que nós pensamos sobre os erros e os fracassos agora, e depois de ver o vídeo, o que nós vamos fazer e como nós vamos mudar para encarar erros e fracassos de uma forma diferente de agora em diante. Então eu considerei que você pausou o vídeo lá, tudo bem? E agora nós vamos falar que o fracasso ele faz parte da natureza e a nossa força está na quantidade de tentativas. Eu vou dar um exemplo disso. Supondo que o seu objetivo seja jogar 2 dados e obter o número 4 nos 2 dados, como está representado aqui nessa figura. Tudo bem? Obter 4 no primeiro dado e 4 no segundo dado ao mesmo tempo. O número possível de resultados é 36. Se você levar em consideração esse como sendo o dado número 1 e esse o dado número 2, todas as possibilidades de resultados estão aqui. São 36 possibilidades. O número de resultados favoráveis que você tem é 1. Tá? Só tem uma forma de você ter sucesso. É você tirando 4 no primeiro e 4 no segundo. E só existe uma forma disso acontecer. É 1. Por outro lado, existem 35 formas de você fracassar. Qualquer outro resultado aqui, você fracassa. O que isso significa? Se a probabilidade ela é igual para todo mundo de você tirar qualquer resultado, isso significa que existe
35 vezes mais chance de você fracassar do que de você ter sucesso. Então o fracasso ele faz parte da natureza, ele faz parte dos acontecimentos da natureza, e esse aqui fica claro. Por quê? Porque existem muito mais formas de uma coisa dar errada do que dela dar certo. Existe uma forma de dar certa, existem 35 formas de dar errado aqui. Portanto, existe 35 vezes mais chance de dar errado do que de dar certo. E como funcionam as tentativas? Elas funcionam da seguinte forma. As probabilidades, elas te dizem o seguinte, que você tem uma chance de sucesso após 36 tentativas. Isso significa que se você tentar 36 vezes, você com certeza vai conseguir o sucesso? Não, não significa isso. Mas significa que se você tentar um número muito grande de vezes, na média, você vai ter um acerto, um sucesso a cada 36 tentativas. Por quê? Porque existe 35 vezes mais chance de errar do que de acertar. Então, se você tentar 36 vezes, a probabilidade é que você tenha um sucesso. Mas se você tentar 2 vezes 36, você vai ter 2 vezes mais chance. Se você tentar 3 vezes 36, você vai ter 3 vezes mais chance. Então, conforme você aumenta o número de tentativas, aumenta-se o número de chances que você tem de ter sucesso. Se isso for verdade, então as pessoas que têm mais sucesso também são as pessoas que mais fracassam. Seguindo essa lógica, deveria ser isso. E é o que realmente acontece. Uma pessoa que tenta muitas vezes, ela vai fracassar muitas vezes também. Só que quanto mais tentativas uma pessoa fizer, maior será a chance de obter sucesso. A melhor estratégia para se obter sucesso é tentar e fracassar quantas vezes forem necessárias até alcançar o objetivo desejado. E existem várias frases que exemplificam essa ideia, como essa daqui. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Ou o sucesso é construído de 99% de fracasso. Isso é muito bacana, porque o fracasso é parte do sucesso. Nesse caso, o que o fracasso significa? Ele significa as tentativas. A nossa força está nas tentativas. A gente não tem como mudar que o número de formas das coisas darem errado é muito maior do que o número de formas delas darem certas. Então a nossa força está nas tentativas. Quanto mais tentativas nós fizermos, maior é a nossa chance de sucesso. O caminho do sucesso é tentar e fracassar quantas vezes forem necessárias. Seguindo essa ideia, nós vamos falar então da perseverança, da resiliência e da esperança. Começando pela esperança. Esperança é a capacidade de esperar, de acreditar que algo será melhor no futuro. Toda vez que você ouvir isso, que alguma coisa vai ser melhor no futuro, não, ela não vai ser melhor no futuro. Ela não vai ser melhor no futuro porque o futuro não existe. Então, se o futuro não existe, ele pode ser melhor, claro, mas ele pode ser pior também, ele pode ser igual, ele pode ser qualquer coisa. Ele não existe. Então já começou muito ruim essa ideia de você acreditar que alguma coisa vai ser melhor num lugar que não existe. E a esperança sozinha, ela é vazia. E o simples fato de ter esperança não tem efeito nenhum. Você acreditar que as coisas vão ser melhores simplesmente pelo fato de acreditar não adianta nada. Simplesmente acreditar que as coisas vão ser melhor não ajuda em absolutamente nada. Como é exemplificado nessa frase aqui, quem vive de esperanças morre em jejum. Que dá aquela ideia clássica, se você tiver um animal na floresta que está com fome
e esse animal resolve que ele vai ter esperança que a comida vai aparecer para ele. O que vai acontecer? Ele vai morrer de fome. De forma semelhante, se você for esperar que o melhor emprego vai aparecer, eu tenho esperança, eu estou aqui na minha casa, eu não faço nada, o melhor emprego vai aparecer para mim. Eu tenho esperança que vai aparecer. Não, não vai. Eu tenho esperança que eu vou virar um grande profissional no futuro, simplesmente isso, só esperança. Eu não faço absolutamente nada, eu não trabalho, eu não estudo, eu não me esforço. Não, não vai. A simples esperança não serve para nada, ela não tem efeito nenhum. Acreditar que vai ser melhor no futuro não funciona. Por outro lado, a resiliência é a capacidade de resistir às adversidades em momentos de crises. É você não ter mais esperança de tipo no futuro, não, é hoje. A resiliência é hoje. Os problemas são hoje, as adversidades são hoje, os momentos de crise são hoje, mas eu não olho para o futuro, eu olho para hoje, eu resisto. Porque a minha vida, ela acontece hoje. Eu não posso jogar minha vida fora pensando no futuro, porque a minha vida é hoje. Eu vou viver ela hoje. E se tá ruim hoje, eu vou enfrentar, eu vou resistir, eu vou continuar. Hoje, a resiliência é a capacidade de resistir a esses momentos ruins da vida que acontecem hoje porque a vida acontece hoje. E a perseverança. A perseverança é a capacidade de perseguir, ir atrás dos seus objetivos, com persistência, ou seja, sem desistir. É aquilo que está falando das tentativas. É você continuar tentando, porque a força é o número de tentativas. Então, essa combinação, resiliência, para você suportar os fracassos, os erros, as adversidades e os momentos ruins, e a perseverança, para você continuar tentando, quantas vezes forem necessárias. Essa combinação, resiliência e perseverança, é a chave para alcançar qualquer objetivo. Então não é esperança, pode jogar esperança no lixo, é resiliência e perseverança. Essa é a combinação correta para se alcançar qualquer objetivo. Aqui eu vou propor um exercício prático para exercitar a perseverança. Primeiro você pega 5 moedas, pode ser qualquer tipo, não precisa ser assim, tipo uma de cada, pode ser só todas iguais, ou enfim, qualquer 5 moedas. Qualquer 5 moedas que você consiga identificar claramente qual é os lados, né? Qual que é cara e qual que é coroa. O seu objetivo nesse exercício é jogar as 5 moedas ao mesmo tempo e conseguir que todas caiam cara. Tudo bem? Eu proponho que você dedique alguns minutos por dia para fazer esse experimento, ou seja, uns 5 minutos, algo que não fique muito cansativo e chato. Então você pensa assim, hoje eu vou dedicar uns 5 minutos. Em 5 minutos eu vou ficar jogando as 5 moedas, tudo bem? E aí você conta quantas tentativas você fez até você conseguir o resultado desejado, tudo bem? Então supondo que você hoje foi 5 minutos, jogou 10 vezes e não conseguiu. Aí você deixou para amanhã para fazer mais 5 minutos. Aí jogou mais 10 e não conseguiu. Aí foi fazendo assim. Aí você levou uns 4 dias e jogou 10 em cada dia. Aí você coloca, olha, até eu conseguir, eu joguei 40 vezes. Tudo bem? Então depois você conta quantas vezes você jogou até chegar no resultado que é todas cara. Feito isso, você reflete. Como que você se sentiu durante o tempo em que você fazia as tentativas e não conseguia o resultado desejado? E reflita como você se sentiu quando você alcançou o resultado. É muito importante porque durante esse momento de tentativas e você falhar e você se sentir mal, é muito importante que a gente aprenda a se acostumar a fracassar,
a errar e continuar tentando. É muito importante se sentir confortável fazendo isso, porque isso vai fazer parte da nossa vida. Então nós temos que aprender a se sentir confortável em fracassar, em errar e continuar tentando, porque isso é muito importante. A minha recomendação de filme dessa semana é Homens de Honra, e é baseado na história verídica do sargento Carl Brashear. Carl Brashear foi o primeiro afro-americano a receber o título de mergulhador de combate-chefe da Marinha dos Estados Unidos, em uma época em que o racismo era muito infiltrado na sociedade e nas instituições militares também. É muito importante que vocês foquem bem nos personagens, nos dois personagens aqui nessa história, que é muito importante, tá bom? Que vocês prestem, claro, atenção nessa questão da resiliência e da perseverança, que é o foco desse filme, além, é claro, de prestar atenção também nos sentimentos positivos que nós estudamos desde do primeiro bimestre. E um ponto, acho que muito importante de você sempre ter em mente é que essa é uma história real. Essa é uma história real, não percam isso de vista. E uma coisa também mais importante, também que é muito importante, é o significado da palavra honra aqui, tá? Homens de honra. Aqui honra significa o orgulho, que é o que a gente chama de autoestima, que é a mesma coisa, autoestima e orgulho. Então, lembrar que a autoestima e o orgulho fazem parte, né? São essenciais para poder exercer a perseverança e a resiliência. Eu gostaria de terminar com uma história também clássica sobre perseverança. Talvez ela não seja toda verídica, mas ela retrata bem o que a gente comentou até aqui, que é Thomas Edison e a lâmpada elétrica. Atribui-se a invenção da lâmpada elétrica a Thomas Edison. Então Thomas Edison seria o inventor da lâmpada elétrica. Ele teria tentado 100 vezes antes de conseguir criar uma lâmpada que funcionasse. Assim, os cientistas eles estavam tentando construir a lâmpada elétrica, eles não tinham um bom conhecimento sobre os materiais, então eles faziam por tentativa e erro, eles iam tentando materiais diferentes, e aí a lâmpada funcionava por algumas horas e queimava, e a questão era simplesmente de tentar até acertar que material funcionasse. Conta-se que quando perguntaram a Thomas Edison como foi, né, fracassar lá 100 vezes ou mais de 100 vezes, ele respondeu que ele não fracassou 100 vezes, mas que ele descobriu 100 formas de fazer a lâmpada não funcionar. Então, na perspectiva dele, não era fracasso. Ele estava explorando e cada vez ele achava um jeito da lâmpada não funcionar, até que ele achou um jeito da lâmpada funcionar. É uma forma de ver as coisas. E existe a célebre frase dele que exemplifica muito bem tudo que foi dito até agora, que é essa daqui: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. É justamente isso. É você tentar como se fosse a primeira tentativa. Pode ser a tentativa número 100, não importa, pode ser a tentativa número 1000. Você vai tentar mais uma vez. Tentar como se fosse a primeira vez. Então as conclusões são: o medo do fracasso nos faz desistir dos nossos objetivos. O simples fato de ter esperança não serve para nada. Nossa força está no número de tentativas. O caminho do sucesso é tentar e falhar quantas vezes forem necessárias. A capacidade de suportar o fracasso e as adversidades é a resiliência. A capacidade de persistir e não desistir dos nossos objetivos é a perseverança. Portanto, resiliência e perseverança é a chave do sucesso. É isso, e muito obrigado.